Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Douglas, como está? Muito bem, profeta Yosha, povo de Deus do Lubango, Deus abençoe. Cristo em nós. Irmão Douglas, pastor Douglas, ao seu lado temos alguém, eu não sei, ela pode se apresentar. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Yosha. Cristo em nós. Sejam bem-vindos. De onde vêm? Qual é o impacto? O que é que vos traz aqui na cidade do Lubango? Porque esse é o momento que queremos ouvir o testemunho daquilo que Deus tem feito ou que Deus fez nas vossas vidas. De onde vêm e qual é o testemunho que trazem para nós no dia de hoje? Nós viemos do Brasil e viemos carregado de uma fé imensa para buscar essa graça que está através do Pai João Cabeia. Então eu creio que já de estar aqui, esta graça já nos alcançou. Então eu creio que Deus vai operar muito grande no Brasil. Uau! Vocês vieram diretamente do Brasil? Sim, viemos do Brasil, da província de Belo Horizonte, Minas Gerais. E viemos cheio de fé para Lubango, crendo que o profeta, o Pai, tem essa graça para despertar o nosso espírito. Uau! Me faz lembrar na Bíblia, em Romanos capítulo 1, onde Paulo diz: desejo ter convosco, para poder vos partilhar um dom espiritual, para que vos sintais fortalecidos, confortados. Uau! Então, vindo do Brasil, o que vos trouxe aqui em Angola, propriamente na província da Huila, cidade do Lubango? É o desejo de ser usado por Deus, ser filho do Pai, profeta João Cabeia, e ativar essa graça do dom profético que há em mim. Então, desde quando eu conheci o Pai pelas redes sociais, eu pensei, se pelas redes sociais eu estou sendo impactado, imagina se eu estiver lá presencialmente. Eu acredito que haverá mais graça no nosso meio e o povo do Brasil será impactado com essa graça que aqui em Angola e no Lubango vocês receberam. Uau! Extraordinário! Significa que você já tem assistido através das redes sociais e tem recebido, tem tido impacto, recebem o mesmo impacto da graça de Cristo, mas disseram não, além daquilo que temos visto, queremos viver presencialmente, tocar. Sim. Então, quais foram os desafios que vocês tiveram para chegar até aqui? Porque não é fácil. Para chegar no lugar da bênção, existem muitos desafios. Foram tantos desafios, desde quando nós tivemos o desejo de vir, no ano passado, em novembro. Parece que tudo conspirava o contrário. Tudo conspirava o contrário. Era dores, era a questão financeira. Até que o Pai orou por mim em um dia que eu liguei para o Pai. Pronto, as portas se abriram, o dinheiro apareceu de onde não tinha. Uau. E aí, graças a Deus, chegamos aqui. Uau, a tua esposa está muito em silêncio. Não quer falar alguma coisa? E sobre as dificuldades, nós tivemos muitas advertências até chegar aqui. Uau. Desde que a gente decidiu a data, foram muitos contratempos, né? Não só a questão financeira, mas eu tive algumas enfermidades durante esse percurso. A gente teve alguns desafios com as nossas crianças também, que tivemos que deixar com outras pessoas para vir aqui, né? Douglas, sim, depois de tudo isso, quando chegaram aqui em Angola, quais são as dificuldades que tiveram? Porque antes de chegar para aqui, Lubango, ou a província da Huila, primeiramente vocês tiveram que se hospedar em Luanda. E tiveram alguns desafios. Quais são os desafios que tiveram para chegar até aqui? Porque vocês disseram-nos os desafios que tiveram do Brasil para Angola e de Luanda para Lubango. Já desde o avião, eu até comentei com a minha esposa, a pastora Maiane, eu comentei com ela que eu sabia que eu estava entrando no território africano, porque as coisas no mundo espiritual, para mim, ficou pesada de repente. Veio como se fosse uma opressão, já chegando em Luanda, veio como se fosse um desafio tão grande, uma angústia me tomou, e eu já sei que eu já cheguei em Angola, porque as coisas mudou. Então, eu comecei a orar, comecei a falar com o Pai, até que o Pai trouxe uma instrução. Pronto, nós vencemos esse desafio
e conseguimos chegar aqui. Glórias ao soberano Deus. E qual é o impacto que Antioquia, a igreja de todas as nações, na voz do homem de Deus, profeta João Cabé, tem tido nas vossas vidas, a partir das redes sociais, da internet? Qual é o impacto? O que esta igreja, o que este homem de Deus à distância fez nas vossas vidas? Qual é o maior impacto que vocês podem partilhar? Qual é o testemunho que mexeu convosco, que vos trouxe até aqui para partilharem conosco hoje, nesta voz que cura, que transforma, liberta, batiza, em nome de Jesus? Teve vários impactos, mas uns que me trouxe vários desejos de buscar mais essa graça pessoalmente foi o amor pelas escrituras no ensinamento. Assim, manifestando o poder de Deus lá. Quando eu conheci o Pai pela internet, eu ouvi o jejum, comecei a fazer como o Pai falou, instruiu. Pronto, Deus começou a me usar de uma forma impactante longe. Então, eu posso dizer que esse é o maior impacto, onde mudou a minha vida espiritual, aguçou os meus dons, na visão com Deus, na visão do profético, na graça de sonhos. Eu acredito que esse foi o maior impacto. Uau, é extraordinário. Nós estamos a ouvir testemunho de um casal que veio diretamente do Brasil para assim acompanhar aqui presencialmente, porque a graça está disponível. Imagina vindo do Brasil para Angola, propriamente na província da Huila, isto é, no município do Lubango, na cidade do Avivamento, onde a graça está disponível, sim, na Chavola, lá mesmo na Chavola, antes das bombas de combustível da Sonagalp, o lugar onde Antioquia, a igreja de todas as nações, tem avivado vidas, ministério. Se um casal veio diretamente do Brasil, imagina aqueles que estão aqui em Angola, noutras províncias, estão aqui noutros municípios da província da Huila. Não perca esta oportunidade. Já amanhã, neste jejum que nós começamos ontem, na quarta-feira, jejum de 40 dias, sim, 40 dias de quebras de altares geracionais e familiares. Nessas quebras de altares geracionais e familiares, nós vamos enfrentar altares, vamos destruir altares, vamos nos levantar contra espíritos que se levantam contra a nossa existência. Isto é identidade espiritual. Segundo, contra o nosso propósito, aquilo que Deus nos mandou fazer na terra. Primeiro, quem nós somos, o que devemos fazer, o que nós precisamos fazer. Então, contra isto, esses altares nós vamos destruir. Douglas, casal vindo diretamente do Brasil, qual é a mensagem que querem deixar para aquelas pessoas que nos ouvem, não só aqui em Angola, mas ao redor do mundo, aqueles que desejam também visitar Antioquia, a igreja de todas as nações, sendo eles internacionais e aqueles que são nacionais? Uma das primeiras mensagens é: larguem tudo que te prende, foque, e tem que pisar o pé aqui. Pisando o pé aqui, você vai entender que a atmosfera é diferente. Eu, como vim de família de bruxos, eu precisei vir até aqui para entender que a graça para destruir todo o altar familiar na minha família tem a ver com a vida do pai João Cabé. Então, o que eu posso dizer para os irmãos é: não deixam que nenhuma outra voz atrapalhe o seu foco de chegar até aqui. E venha o quanto antes, que nós esperamos seu testemunho. Diz, já ouvimos o seu esposo, agora é sua vez. Eu diria para o povo que a palavra do Senhor vai nos dizer que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará a nossa tempo. Amém. Então que você tenha um homem de Deus comprometido com a obra, comprometido com as famílias, e que não perca tempo e venha também conhecer essa graça e ser impactado com essa presença. Uau, extraordinário! Isso é extraordinário. Douglas, antes de terminarmos o testemunho convosco, gostaria de saber, vocês visitaram o quarto de oração em Luanda? Yeah. Uau! Vocês visitaram, tiveram numa atmosfera profética, Sim. num culto, onde eu estive presente a ensinar. Vocês acompanharam um mover extraordinário. O que é que têm a partilhar conosco dessa atmosfera que vocês evidenciaram na primeira pessoa? Eu só via esse quarto de oração pelas redes sociais. Quando eu cheguei pela primeira vez, eu comecei a sentir o corpo queimando. A cabeça começa a queimar, parece que é um formigamento vem sobre você. Não dá para explicar a sensação, vou dizer como nós falamos no Brasil, gostosa, um amor de estar naquele ambiente. Então,
eu acredito que você está perdendo seu tempo, tá andando à toa. Venha rápido, porque tu vai ver a impactação. Não é brincadeira, hein? Amém. Uau. E qual foi o seu... Eu não tive forças para ficar de pé. Amém. Amém. Ao entrar no quarto, eu senti uma força muito grandiosa a me tocar. Amém. E eu me dobrei de joelhos e lembro que eu só sabia chorar e contemplar aquela graça. Muito Foi algo forte. muito forte, muito Uau, impactante. extraordinário. E depois de ouvirem as primeiras instruções do jejum, quais são os sinais que vocês tiveram de que não, esse jejum de 40 dias é um jejum divinamente inspirado por Deus, esse jejum de quebras de altares? Eu já tive uma visitação em sonhos que, já no primeiro dia para o segundo, o pai já visitou eu no sonho, já me visitou em sonho, já profetizou para mim. E eu também vi meu pai biológico, então eu já acredito, já tenho fé com toda a minha alma que altar familiar do meu pai, bisavô, esse era nigeriano, bruxo, já foi cancelado na minha história. No nome de E as Jesus. minas filhas não vão sofrer o que eu vivi. Uau, extraordinário. Assim nós estamos a ouvir testemunho diretamente do Brasil, aqui em primeira mão, na Voz que Cura. E eles são a porta aberta, as portas abertas para os outros visitantes internacionais. E pela graça de Deus, aqui no Lubango, eles são os primeiros visitantes internacionais aqui na Antioquia, Igreja de Todas as Nações. E como é do agrado de Deus, toda a plenitude. Como é do agrado de Deus, toda a plenitude. Eles vão voltar no Brasil cheio de testemunho, Amém. cheio da unção divina. O poder da ressurreição vai caminhar com eles, curando os enfermos, ressuscitando os mortos. Sim, aquilo que eles vão receber aqui, eles vão levar lá no Brasil. Amém. Para abençoar vidas, para abençoar nações. Brasil, se preparem. Porque algo novo, um vento novo, vem para vós. Amém. É um novo tempo. Que Deus abençoe as vossas vidas. Amém. E o vosso testemunho seja permanente no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Santo Espírito.